Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer informações do Fluminense pós-jogo de Fluminense e Bahia. Temos algumas informações de Paulo Henrique Ganso, jogadores machucados, então é muita informação para você, mas eu queria pedir sua ajuda antes de mais nada. Se você não é inscrito aqui no canal Falando de Flu, dá essa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo aqui, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar cada vez mais para os torcedores tricolores. E também tem duas opções novas aqui no canal. Uma é hypar o vídeo. Você vai do lado do comentário, puxa para o lado, vai ter a opção hypar o vídeo. Não custa nada, só você clicar ali, você já vai hypar o vídeo. Vai também ajudar esse vídeo a ter um alcance maior. E a segunda também é você se tornar membro do canal Falando de Flu. Por apenas R$ 2,99 por mês, você se torna membro e vai ter um acesso a várias coisas aqui do canal. Como grupo exclusivo, vai poder participar de lives, vídeos aqui no canal. Então dá essa moral pra gente. Sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E uma das coisas que chamou muita atenção no pós-jogo do Fluminense 3, Bahia 3, foi principalmente uma situação que ficou um pouco estranha. A questão do Paulo Henrique Ganso ter saído chateado do campo. Foi uma impressão que eu tive. Eu acredito que outras pessoas também tiveram essa mesma impressão que eu tive, do Paulo Henrique Ganso não ter gostado de sair. Só que aí tem dois caminhos ali que a gente poderia entender. Primeiro, o Ganso ter saído chateado porque ele não queria sair, chateado talvez que ele poderia ter jogado mais, ou não ter gostado mesmo de ter sido substituído pelo Renato. Um problema dele com o Renato. E isso cresce à medida que lá no Super Mundial tem uma informação que foi falada após o Super Mundial que Paulo Henrique Ganso e Renato Gaúcho tiveram um desentendimento logo após o segundo jogo do Campeonato Mundial. Isso nunca foi confirmado nem desmentido, só que aí no pós-jogo, o pessoal lá do Jornal da KTO perguntou para o Renato Gaúcho se ele também teve a mesma percepção, se teve o mesmo entendimento. E o Renato Gaúcho falou, cara, eu não tenho nenhum problema com o Paulo Henrique Ganso, acredito também que ele não tem nenhum problema comigo, a gente se fala todo dia, a gente se dá super bem, então pra mim não teve nada. E talvez ele pode ter ficado chateado porque não queria sair, nenhum jogador gosta de sair, mas para alguém sair, para algum jogador entrar, alguém tem que sair, Fala do Renato Gaúcho e falou que ele precisava retomar o controle do meio de campo, que no entendimento dele, naquele momento do jogo, o Fluminense tinha perdido o meio de campo para o Bahia, por isso que ele fez aquela alteração e realmente faz sentido a alteração que ele fez, tá? Talvez poderia ter tirado o Lima, porque o Lima não vinha fazendo um bom jogo também, poderia, mas ele optou em tirar o Paulo Henrique Ganso. E depois, na zona mista, eu fiquei assistindo um pouquinho do pós-jogo, as entrevistas da zona mista. Nenhum jogador do Fluminense, até o momento que eu vi, falou com a imprensa. Porém, o Paulo Henrique Ganso passou, falou que não queria gravar a entrevista, mas também falou: cara, eu não fiquei chateado, não teve nada. A minha chateação foi comigo mesmo, que eu queria ter jogado mais, não consegui e tal, mas não teve nenhum problema entre eu, Renato ou qualquer outra pessoa. Então, tipo assim, não, a princípio, pela fala do Renato, a fala do Ganso, foi mais uma questão de satisfação pessoal mesmo, não uma questão de insatisfação com o treinador, insatisfação com alguma outra situação externa, foi mais uma questão pessoal do Ganso, então a gente fica feliz por isso. Outra coisa também que o Renato Gaúcho falou na entrevista coletiva, mas ele também não deixou de uma forma bem clara, que depois das apurações que vieram a gente conseguir entender o que aconteceu, foi que dois jogadores sentiram problemas físicos na partida de ontem. Ele falou assim, cara, eu tô tendo que rodar o elenco porque eu tive dois jogadores que sentiram problemas físicos. Ele até falou assim, estourei mais dois jogadores. Aí foi perguntado qual foram os jogadores, ele não quis falar, falou que seria tratado internamente, mas o que a gente viu assim, que talvez seja os dois jogadores que ele tenha mencionado que estouraram, foi o Júlio Fidelis, que pra mim jogou, fez uma partidaça, foi um dos melhores em campo, deu assistência pro segundo gol, moleque de Xerém, se não me engano, a segunda partida dele apenas como titular, e jogou muito bem. Ao ponto também do Renato elogiar ele na entrevista coletiva e falar que ganhou mais duas opções, que é o Júlio Fidelis e o Davi Schwintz, que jogou na zaga. Mas o Júlio Fidelis saiu com um problema na coxa. O que foi falado no decorrer do jogo não foi nada sério, já estava botando gelo ali, apenas um desconforto na coxa. E o outro jogador também que ficou muito visível, que ele sentiu durante o jogo, foi o Nonato. No lance do gol, ele sente o joelho. Aí na entrevista pós-jogo ele também fala que vai ser reavaliado e tal, que sentiu um problema no joelho. Então acho que esses foram os dois jogadores que o Renato mencionou que estouraram. Tomara que não seja nada de sério com nenhum dos dois, porque o nosso DM tá com a lista grande. E tipo assim, o Júlio Fidelis é mais uma opção que a gente ganhou, e embora não seja titular, pode ser que com o passar do tempo ele comece a ter mais oportunidade. E o Nonato é nosso titular. O Nonato fez um gol, vem jogando bem, cresceu muito com a chegada do Renato Gaúcho, e a gente não pode se dar ao luxo de perder uma peça igual o Nonato. Porque se a gente perde o Nonato, muito provavelmente quem vai ganhar o protagonismo naquela posição é o Lima. E o Nonato hoje joga muito mais que o Lima, e até eu acho que seria um erro do Renato fazer a manutenção do Lima e eu tentaria talvez um Ganso ali, jogando como camisa 10.
ali na final, na função do Nonato, caso realmente ela tenha algum problema e não consiga jogar esse jogo contra o América de Cali. Mas a gente vai aguardar para ver o que o Renato vai fazer aí, né? E torcer que não seja nada sério com esses jogadores. Dito isso, outra coisa também que pra mim é um ponto positivo desse jogo contra o Bahia, o Fluminense fez um bom jogo, tá, gente? Eu não achei que o Fluminense jogou mal, não. Teve algumas pessoas que não gostaram da atuação, eu gostei da partida, tá? Um 3-3 muito movimentado, mas pra mim tem 3 pontos positivos que a gente tem que destacar aqui. É os 2 meninos da base, mais o Germancano. Por quê? O Fluminense foi ontem sim, sábado, foi especulado que o Fluminense poderia estar atrás do Gustavo Henrique, já falou de Igor Rabelo, há notícias de bastidores falando que o Fluminense, na verdade, vai trazer um zagueiro para compor elenco, e com a atuação do Davi Schwitz, claro, é muito cedo ainda, é uma partida apenas que ele fez, mas eu acho que se esse cara tivesse nível de atuação igual teve hoje, ele é o jogador para compor elenco, para ganhar experiência e conseguir evoluir na posição. O Fluminense não precisa desembolsar dinheiro para trazer um outro jogador que vai vir aqui para ser a quinta opção, quarta opção da defesa, sendo que você tem um moleque da base. Ainda tinha o Loyola no banco também. Então, ao meu ver, o Fluminense não precisa fazer isso. Dá oportunidade para o moleque contra o Fortaleza, que vai ser necessário também, né? Porque lembrando, contra o Fortaleza só tem o Manuel de zagueiro, porque Freitas foi expulso, Ignacio e Thiago Silva estão machucados. Então provavelmente ele vai jogar mais um jogo, tendo segurança, vai lapidando o moleque. E o outro é o Júlio Fidelis também, igual a gente falou. Para mim, o Júlio Fidelis foi muito bem na fase ofensiva, conseguiu fazer bons cruzamentos, conseguiu dar uma assistência para o Germancano. Na fase defensiva sofreu um pouquinho, até natural também, porque o time do Bahia ataca muito pelo lado esquerdo do ataque deles, lado da nossa defesa. E até o Renato conseguiu dar uma ajeitada ali, né? Luciano Juba, Kaique, o João Lucas atacavam por ali, ele ficou um pouco perdido. Mas é um bom valor também que o Fluminense descobre, né? A gente já falava muito disso. Quem fala muito do Fidelis é o Bruno Oliveira do Pitaco Tricolor. O moleque é bom, eu já vi também jogos dele na base, então é um talento a ser lapidado. E logo hoje também saiu a notícia que o Palmeiras está atrás do GFT, lateral esquerdo do Fluminense, que não teve oportunidade no profissional, foi vendido para o Chipre, depois foi para o Celtic da Escócia, chegou a ser especulado no Chelsea, agora pode estar voltando para o Palmeiras. Então, isso tudo tem que ser falado, mas eu acho que o Júlio Fidelis também, porque ele é importante. Talvez nessa temporada ele vai ter poucas oportunidades, mas é interessante você já lapidar esse jogador, porque pensando pro ano que vem, o Guga não renovou o contrato com o Fluminense, então a gente tem o Samuel Xavier, e para mim o Júlio Fidelis pode ser talvez essa segunda opção da lateral, ganhando confiança, começando a jogar até o ponto que ele consiga botar o Samuca no banco e ele assumir a titularidade. Então é um cara também para ficar de olho. E o Germancano, que é muito criticado, né? Boa parte da torcida já fala que ele é um ex-jogador de atividade. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que ele ainda tem muita lenha para queimar. Só que eu concordo, tipo assim, eu respeito a opinião. Até falei isso no grupo do Falando de Flu. Acho que ele é o jogador isso, para ter um camisa 9 titular fazendo gols e ele entrar algumas partidas e fazer seus gols. Lembrando, o Germancano hoje ele chegou ao 18º gol dele na temporada. Ele tem 10 gols a mais do que nosso vice-artilheiro, que é o Everaldo, que tem 8. Juntando Everaldo e Serna, que é artilheiro e vice-artilheiro, não chegam ao número de gols do Germancano. O Everaldo tem 8, o Serna tem 7. Então, tipo assim, o Germancano continua disparado sendo nosso maior artilheiro da temporada com 18 gols. E eu apostei aqui, o Germancano faz no mínimo 25 gols nessa temporada. E cada vez mais vai chegando perto. E uma das coisas que me chamou a atenção dos gols que o Germancano fez na partida de hoje foi a forma. Foi um Germancano muito parecido com o que a gente está acostumado a ver. Um toque na bola, a bola chega e ele já bate. Então eu acho que ele conseguindo recuperar essa confiança, esse jeito dele finalizar, ele vai ser muito útil ainda para o Fluminense. Não que seja titular, mas é um cara que vai entrar e vai conseguir fazer seus golzinhos ali, sendo importante para o Fluminense. Então tomara que ele continue apresentando esse bom futebol aí, né? Provavelmente deve ter oportunidade talvez contra o Fortaleza, talvez, não sei, né? Contra o América de Cali, talvez tenha alguns minutos para jogar ali, mas é muito importante ter o Germancano, porque ele é um grande fazedor de gols. O cara que é fazedor de gols não desaprende. Ele pode talvez não conseguir o mesmo nível técnico e físico que já teve no auge da carreira, mas ele vai conseguir ainda colaborar de uma forma positiva aí para o nosso tricolor. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu queria pedir sua ajuda, tá? Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, dá essa ajuda pra gente. Quer chegar aos 13 mil inscritos. Tô falando já há um tempinho, mas já tá quase chegando aos 12.500. Então, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like aqui também, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Então, é muito importante você deixar seu like. E as duas opções aqui, ou é hypar o vídeo, você vai ali ao lado do comentário, puxa para o lado, clique em hypar o vídeo. E também, se você puder se tornar membro do canal Falando de Flu, por apenas R$ 2,99 por mês, você se torna membro e nos ajuda a continuar crescendo e evoluindo nosso canal aqui. Então é isso, galera. Saudações tricolores, muito obrigado a todos e até a próxima.